Boa noite a todos e a todas, companheiros que estamos aqui juntos, né? Nesse momento tão bacana. Meu nome é Clidenor, para quem não conhece, e eu sou funcionário antigo da Fundifran e hoje faço parte da diretoria. E estamos aqui, né, comemorando hoje os 50 anos, né, que tanta gente esperou por ele. E eu agradeço muito a presença, principalmente das pessoas que construíram a Fundifran. A Fundifran não somos nós hoje que estamos sozinhos aqui construindo. Ela tem um alicerce que dos companheiros que começaram, que nós já estou vendo uns aqui. E é isso aí. Nós hoje estamos aqui trabalhando, temos um escritório em Butirama, Central, e temos um escritório em Barreiras, que atende o Rio Grande, lá em Barreiras, e temos aqui o Velho Chico. Então, a Fundifran está viva, trabalhando nessa área aqui do Velho Chico, território Velho Chico, e o território do Rio Grande, em Barreiras. E, para mim, é um grande prazer de estar aqui hoje, comemorando a Dona Zéfia, que bom, que alegria. E comemorando com vocês, nossos companheiros, que nós começamos lá na Barra, naquela alegria, e estamos aqui. Dando sequência aí à abertura com o Clidenor, o nosso presidente, eu queria me identificar, né, para quem não me conhece, sou Dermeval Gervásio de Oliveira, sou brotense, e já estou na Fundifran desde 95, né, um bom tempo. Consegui, nesse trabalho da Fundifran, fazer a minha faculdade e a minha pós-graduação em Economia Solidária, né? É importante a gente dizer isso, porque a Fundifran, ela é uma entidade que transforma vidas, né? Tanto das pessoas que prestaram serviços, os técnicos e diretores, quanto também aos agricultores familiares, assentados, quilombolas, indígenas e comunidades de fundo de pasto, né? E contribuiu, com certeza, para o desenvolvimento integrado local, onde ela sempre atuou. Então, eu quero desejar também vida longa à Fundifran nesses 50 anos, né? Para que ela consiga continuar ainda com seus trabalhos no Vale do São Francisco, né? É bom a gente ressaltar que a Fundifran hoje ela é reconhecida a nível de Estado e a nível federal também. Ela tem uma relação hoje com fóruns estaduais e federais e continua atuando aqui no Vale do São Francisco. Eu gostaria de saudar também todos os participantes desse primeiro encontro virtual em homenagem aos 50 anos da Fundifran, nossos colaboradores e colaboradoras que atuaram e atuam na Fundifran, né? A diretoria atual, os conselheiros e principalmente os nossos palestrantes de hoje. Hoje nós vamos ter como palestrante Thierry de Burgrave, né? Burgrave, um dos fundadores, né? Ele está aí presente. Bem-vindo, Thierry. E doutor José Carlos Barbosa, que atuou também como médico e diretor da Fundifran. Seja bem-vindo. Vai ter um momento que eles vão falar e vão saudar também a todos nós. Eu queria agora pedir a Kleber para disponibilizar aí na tela o roteiro dos nossos encontros 50 anos Fundifran, tá certo? Hoje, 6 de agosto, a Fundifran completa seus 50 anos de criação, né? E, inicialmente, a gente tinha pensado em fazer um grande encontro virtual e conversar sobre os 50 anos, ou seja, todas as décadas de atuação da Fundifran. Só que a gente analisando, e pelo histórico, e pelo trabalho prestado que a Fundifran tem nesses 50 anos aqui na região do São Francisco, a gente achou que era mais interessante a gente dividir esses encontros em módulos. Então, hoje vai ser o primeiro encontro virtual, não é? Onde vamos falar do surgimento da Fundifran, das motivações que fizeram criar a Fundifran, das contradições internas também que teve nesse período, na década de 70, as suas ações no período, que é um período que coincide com a ditadura militar. Então, a Fundifran ela foi fundada em 71 e até meados da década de 80, a Fundifran
ela tem uma atuação bem específica voltada aí para essa questão, não é, da região. Tá. O nosso segundo encontro, que ainda vamos agendar, certamente não vai ser nesse mês, pode ser no mês de setembro, e vai ser como tema contribuições da Fundifran na luta pelo sindicalismo rural autônomo, pela posse da terra e reforma agrária. É justamente um período de 20 anos aí, pegando aí no início da década de 80, 82, e vai aí até 2004, 2005, onde finaliza os recursos da cooperação internacional. Então, esse período aí está muito forte a luta aí pela terra, pela reforma agrária, o sindicalismo, a luta lá dos fundos de pasto. Então, vai ser um outro momento que a gente vai estar aprofundando esse período. O terceiro encontro virtual vai ser Desafios da Fundifran no século XXI, do ponto de vista das suas ações e sustentabilidade. Então, assim, a partir de 2005 até 2020, houve uma reviravolta aí na Fundifran, ela teve que se redirecionar algumas ações, buscar outras fontes de recursos. Então, nesse encontro virtual 3, nós vamos estar discutindo justamente esse período até a atualidade. E, por fim, nós vamos fazer um encontro presencial, que é o quarto encontro. Não sabemos ainda a data por conta da pandemia, mas nesse quarto encontro nós vamos discutir Fundifran, desafios e perspectiva para o próximo decênio. Ou seja, a gente vai estar conversando, né, com todos os nossos colaboradores, pensando a Fundifran para mais de 10 anos. Né? Como é que a gente vai estar trabalhando nessa região, ou priorizando, ou revendo programas e projetos, para que a gente possa atuar mais de 10 anos. Isso é importante porque a Fundifran sempre teve, em suas décadas, momentos de avaliação interna, de reflexão, onde redirecionava a cada período, né, as suas ações, de acordo também com a conjuntura política e econômica do país. Então, assim, esse vai ser os nossos encontros em homenagem aos 50 anos da Fundifran. Vai ser 4 blocos, né? Cada mês nós vamos fazer um bloco. E hoje nós temos o seguinte roteiro. Puxa aí, Cléber. Aí depois de Clidenor, já deu já fez as saudações dele, né? Eu vou ler aqui a ata de Constituição, que é uma ata pequena, importante retomar e saber quem foram os fundadores da Fundifran. Vou apresentar também para vocês quem foi a primeira diretoria da Fundifran e a diretoria atual, não é? Atual. E depois, Kleber Eduão vai apresentar quais são as ações que estamos realizando em 2021 e 2022 em homenagem à Fundifran, aos 50 anos. Nesse intervalo vai ter o lançamento do livro Antologia dos Cordelistas do Velho Chico e Convidados, que é um projeto da Fundifran junto com Kleber Eduão. Aí depois entra Thierry, com 15 minutos aí, falando um pouco da história da Fundifran, da fundação da Fundifran, em seguida, Dr. José Carlos, e aí vem de novo o lançamento 2 aí, onde vai ter uma poesia aí dos cordelistas, e vamos abrir então para complementações. Eu acho que Tarcísio, várias pessoas aí que estão aí, Dona Zefa, principalmente, venha colaborar também com essa discussão e vamos abrir o debate. A nossa previsão é de fazer esse encontro nosso hoje de 1h40, no máximo 2 horas, por causa do horário e dos compromissos que todos têm. É rapidinho. Essa ata aqui que foi de Constituição, na verdade, é uma ata, ela não é grande, né? É só para lembrar que essa ata de criação da Fundifran, ela foi no dia 6 de agosto de 1971, na residência episcopal da Diocese da Barra, Bahia. Aí vem a assinatura do padre Ferdinando, do Dom Tiago, não é? Eu não consigo ler as outras assinaturas, mas eu destaco aqui a assinatura de padre João Cristiano, a assinatura de Thierry de Bulgari, um dos nossos fundadores, que está presente aqui neste momento, né, nessa importante data. Então, essa aí foi a ata de fundação. Depois, em 1973, é que houve realmente a eleição da primeira diretoria que eu estou apresentando aqui para vocês agora. Pode aumentar aí, Kleber.
Pronto. Essa primeira assembleia, porque, veja bem, quando você funda uma instituição, essa assembleia ela é extraordinária. Então, a primeira assembleia ordinária da Fundifran foi 20 de abril de 73, né? Já foi no edifício sede da Fundifran, na Praça Barão de Cotegipe, na cidade da Barra, que eu acredito que tenha sido lá ainda no... Não sei se era no Palácio ou em outra casa, não sei. Aqui não diz o... Número 13, eu acho que ainda é o Palácio. Resultado da eleição, 104 votos, 70 pessoas presentes e 34 procurações. Naquela época, o Estatuto da Fundifran permitia voto por procuração. A gente já revogou isso, não existe mais isso. Só vota quem está presente. A primeira diretoria executiva, presidente Luiz Fernando Torres da Costa e Silva, que era o padre Fred, né? Brasileiro, sacerdote residente na Barra. O vice-presidente Dom Tiago Ploy, que era o sacerdote e o bispo diocesano. Diretor financeiro Stephanie Charles Latajet, francês, economista, que a gente já conseguiu contato com ele essa semana, ele não pode estar aqui presente nesse momento. O diretor administrativo Antônio Carlos Santana, técnico de educação, residente na Barra. Só subindo aí, Kleber. Depois veio o diretor de estudo de projetos, Fred Servais, um belga, né, que também residia na Barra, e veio o conselho curador, o Geraldo Benfort, João Batista Ossola, Raimundo Figueiredo Barbosa, João Cristiano Appelbaum, que é o padre, João de Brotas, Pierre, que é o belga também que residia em Botirama, Ari Guimarães, residente na Barra. Qual é a nossa diretoria atual? Foi eleita no dia 20 de março de 2020, na 49ª Assembleia Geral Ordinária. Foi realizada lá na Rua Cibis Quinteiro, em Botirama, na sede da Fundifran, e foram eleitos por 23 votos. Aí vocês perguntam, mas na abertura, na fundação, teve mais de 100 votos, agora só 23. Fizemos uma reformulação estatutária da Fundifran, não é? E nessa reformulação, a gente achou por bem reduzir no máximo o número da Assembleia, que vai mais ou menos até 40, porque ficava realmente inviável você fazer uma Assembleia com mais de 50 pessoas de uma região desse porte, além do custo, né, para trazer esse povo. E aí a gente fez uma remodelação, uma reformulação no Estatuto, até mudando a característica dela de fundação para uma ONG, não é? O diretor-presidente Clídio José da Silva, que está aí, bem-vindo, Clídio, que já fez a saudação. A diretora financeira Tassiana de Oliveira Carvalho Araújo, também que está presente, bem-vinda, Tassiana. Ex-técnica também, trabalhou muitos anos na Fundifran, agora está aposentada, né, Tassiana? Agora a nossa diretora, como Clídio também é aposentada, é nosso diretor. Diretor operacional Dermeval, a pessoa que vos fala, estou residindo em Barreiras, em tratamento renal, mas acompanhando os trabalhos da Fundifran à distância e também a equipe que atua na região de Barreira. O Conselho Deliberativo é o conselho que toma as decisões maiores. Por exemplo, em 78 foi criado a ETC, Equipe Técnica Central da Fundifran. Era uma equipe que operacionalizava as ações imediatas da Fundifran, a equipe que resolvia as coisas de imediato. Então, a gente, além de ter a diretoria, a gente acrescentamos alguns conselheiros. Então, somos em 7 conselheiros, que é o Conselho Deliberativo. Então, aquelas questões administrativas que precisam ser deliberadas imediatamente, é esse conselho que delibera. Aquilo que a diretoria não possa resolver, o conselho delibera. E aquilo que o conselho não delibera, a Assembleia delibera. O Conselho Fiscal... o Conselho Deliberativo, Clidenor, Tassiana, Dermeval, Lindaura, que está presente, assentada lá do assentamento Manuel Dias, Moqueiro de São Francisco, bem-vinda, Lindaura. Josman Pedro Silva, também presente, é o nosso conselheiro, foi coordenador também de um projeto nosso. Raíssa Amanda Macedo, também conselheira, e foi coordenadora de um projeto também nosso na região lá no território do Velho Chico, né, e Josman no território do Rio Corrente, e Kleber Duão, que está aí coordenando o nosso trabalho, que é ligado à parte cultural, ele é também na parte de comunicação, ele faz um monte de serviço para a Fundifran, é o nosso conselheiro também. O Conselho Fiscal
É o Antônio Edmilson Carianha, de Paratinga, eu não sei se ele está presente, mas foi convidado. Lidiane Oliveira Rocha, de Botirama, também foi convidada, não sei se está presente. Gerry Cunha também, e suplente, o nosso amigo Boaventura Gomes de Almeida. Todos conhecem Boaventura, do Sindicato de Botirama. Ele é nosso ex-presidente, mas ele ficou aí na suplência aí do Conselho Fiscal. Então, esse mandato da diretoria vai até 2023. Bom, finalizando aí a apresentação da ata, da diretoria inicial e final, eu abro aí, tem alguns diretores ainda, Tarciana, que está presente aí, algum conselheiro que queira fazer alguma homenagem, para depois a gente partir para outro ponto. Bom, antes de te colocar, falar, boa noite a todas e a todos. Olha, é um prazer imenso, né? Dos 50 anos, eu estou aqui há 25. Às vezes as pessoas, como dizem assim, a Fundifran ainda existe? Isso me deixa um pouco chateada. Ela existe, sim. Nós apenas modernizamos o que ela já tinha. O que ela já fazia lá atrás, a gente modernizou. Vamos buscar recursos, não foi possível, para deixá-la viva e atuante. Então, esse é um pouquinho que eu queria colocar, depois a gente entra mais, mas sejam todos bem-vindos. Gerry, um prazer revê-lo. Tarcísio foi quem me entrevistou, na época, 25 anos atrás, né? Parecia mais uma sessão de tortura, a entrevista da Fundifran naquela época. Parecia o Dói God. A gente, quando entrava assim, tá todo mundo naquela mesona, querendo saber da sua vida. Aí foi bom, valeu a pena. E a gente colaborou e continua colaborando com a Fundifran. Uma hora diretamente como coordenadora técnica, outra hora indiretamente como diretora, outra hora apenas como parceira. Dermeval, no meu caso aí seria o que? Falar um pouco da programação das atividades, né, da Fundifran, 50 anos. Isso. Beleza. Antes de falar um pouco sobre isso, a minha presença na Fundifran, eu acho que começou em 2005, né, 2005, 2006, trabalhando em alguns projetos, de 2005 para cá, digamos assim. Mas eu me lembro bem, inclusive Tarciana estava com as fotos, ela que me mostrou essas fotos. Eu me lembro bem que em 97, na primeira Semana do Rio, que foi realizada lá em Xique-Xique também, né? Eu lembro que eu participei lá, o Negão Edson, inclusive ele nem está presente aqui ainda, né? Mas deve chegar. Ele realizou algumas atividades lá e convidou André Marques, alguns artistas de Irecê, né? E eu sou da região de Irecê, sou de São Gabriel, e eu sempre andava com o André, com o Chico Leite, com o Elton Gabriel, com o Clêncio Barreto, né? E eu participei da primeira Semana do Rio, em Xique-Xique. Me parece que em 98, Tarciana, que estava organizando aqui em Botirama, né, organizando na beira do rio também uma programação cultural, e aí convidou André, convidou Chico Leite, e eu de novo, só andava mais os meninos, eu, vim de novo para Botirama em 98, e tem fotos comprovando, né? Então, assim, eu participei de algumas atividades da Fundifran desde 97, com a Semana do Rio, né, e depois em 2001, 2003, tive a oportunidade de como estudante de pedagogia de Barreiras, né, acompanhar turmas do Pronera, nos assentamentos aqui da região, onde a Fundifran também tinha trabalhos, né? Eu e Isabel de Jesus, aí, a gente acompanhava mais de 15 assentamentos aqui, em parceria com a Fundifran. E de 2005 para cá, sempre envolvido em algum projeto da entidade, certo? As atividades da Fundifran dos 50 anos, vou falar para vocês rapidamente aqui, Dermeval me deu um tempo maior, mas eu vou apresentar para vocês bem rapidinho aqui. Nós programamos, gente, esse ano, várias atividades, né? Então, assim, desde março desse ano, que a Fundifran vem realizando algumas atividades, né? A primeira atividade que nós realizamos foram nos meses de março e abril, que foi homenagens às lutas feministas, às lutas das mulheres, né? Nos meses de março e abril, nós pegamos depoimentos de mulheres beneficiárias, né? Grupos de mulheres, né? Pessoas que trabalham na entidade também, né? E fizemos vários vídeos em homenagem às mulheres nos meses de março e abril, né? No mês de maio, nós fizemos uma live com a rede de comunicação do Território Velho Chico sobre a Fundifran, focando mais na cultura, né, nas ações culturais da entidade, no mês de maio. No mês de junho, nós realizamos também, comemorando o aniversário de 50 anos da Fundifran, nós realizamos a plenária Velho Chico Vivo, né, e essa plenária nós contamos com a participação dos comitês das bacias, dos afluentes aqui também do Rio São Francisco e da bacia do Rio São Francisco, né, com vários convidados, né, pessoas da entidade também, discutindo a importância da revitalização do Rio São Francisco e diversos outros temas voltados, né, para os comitês. Nos meses de junho e julho,
nós realizamos um mini curso sobre políticas culturais e elaboração de projetos, online, né? Esse mini curso foi em parceria com a Ascontec. Nós tivemos nesse mini curso 245 inscritos, mas selecionamos 100 pessoas, né, com 35 municípios baianos representados, né? Então, nós tivemos um mini curso com 100 participantes de 35 municípios da Bahia. Trabalhamos como conteúdo, né, nos meses de junho e julho. Fizemos um balanço das políticas culturais desde a década de 80 até o momento atual, que é um momento, na verdade, de refluxo, digamos assim, né, ou de destruição das políticas culturais no Brasil. Falamos um pouco sobre a Lei Aldir Blanc, né, falamos sobre os principais mecanismos de apoio à cultura na Bahia, fizemos uma oficina de elaboração de projetos, tratamos também de prestação de contas, de projetos culturais, sistemas virtuais de elaboração de projetos, e também tratamos um pouco de política territorial, porque a Fundifran também, nesses últimos 15 anos, tem tido um papel muito importante no desenvolvimento da política territorial aqui no território Velho Chico. Inclusive, coordenou o território durante mais de 10 anos, hoje faz parte da coordenação executiva, né, do território Velho Chico. Mês de agosto, que nós estamos agora, né, nós temos aí uma live de aniversário da Fundifran, nós estamos realizando hoje, né, a primeira live, teremos outras também, né, começamos já a fazer mostra poética online, né, de lançamento da nossa antologia Cordelistas, que vocês vão conhecer também a nossa antologia, né, essa antologia que nós estamos lançando a 2ª edição, estamos fazendo uma mostra online, esse mês todo dia, vai ter um poeta diferente recitando versos dessa antologia, né, em homenagem também aos 50 anos da Fundifran. Nos meses de setembro e outubro, nós vamos continuar com as lives, 50 anos Fundifran, teremos uma oficina de artesanato, né, com as beneficiárias do projeto Até Mulher, em articulação também com a Ascontec. Nos meses de outubro e dezembro, nós programamos, né, gente? Nós não sabemos se vai dar para terminar esse ano, mas nós temos como programação aí organização do nosso livro 50 anos Fundifran, ou dos nossos cadernos, né? Dos nossos cadernos ou fascículos, né? Que nós vamos ter vários artigos, várias produções de pessoas que passaram pela entidade, de pessoas que estão na entidade, escrevendo sobre suas experiências, né? E nós vamos publicar ou um livro ou vários cadernos separados, né? Vamos começar esse ano e o ano que vem a gente continua. Nós temos também aí, não vai dar tempo esse ano, mas nós queremos fazer também a exposição virtual do acervo fotográfico da Fundifran, né, nesses 50 anos aí de fotografia, o que é que nós temos? Nós vamos fazer uma exposição virtual, provavelmente para o ano que vem. E nós temos também um seminário presencial para lançar esse material, né, um seminário presencial para lançar esses livros, com a presença de vocês todos e todas. E temos também um documentário que nós queremos fazer, provavelmente até final do ano que vem. Então, gente, nós temos uma programação extensa, né, desses 50 anos da Fundifran, já realizamos várias atividades, né, eu acho que nós conseguimos realizar já 60% da nossa programação, e temos mais muitas coisas para realizar, viu, Neval? É isso aí. Aqui é Miguel, de Barra. Trabalhei com você no projeto Saber das Águas, que é uma parceria também com a Fundifran. Então, isso, até hoje, eu ainda continuo lá trabalhando na Secretaria de Educação de Barra. E aí, eu fiquei sabendo de você, lá no Cocal, também você esteve apresentando a literatura de cordel para as professoras de lá, fez um curso com as meninas de lá, e elas me falaram muito bem de você, e eu estou enviando agora, aproveitando para parabenizar a Fundifran, e eu estou mandando um grande abraço para você. Maravilha, Miguel. Maravilha. Inclusive, lá no Cocal, tem 2 poetisas que estão nessa antologia, lá de Brotas, viu? De Brotas nós temos aqui, ó, uma menina chamada Micaele, uma menina de 14 anos, né, que está nessa antologia, lá de Brotas, do Cocal, e temos a professora Eunice, que é uma grande cordelista também, que também está nessa antologia, nessa 2ª edição, viu? Brotas sempre presente. Na primeira edição também nós tivemos vários poetas também de Brotas também, uns 2 ou 3, viu? Então é isso. Na nossa programação aí, nós temos alguns vídeos, né, meu avó, para mostrar já sobre a nossa antologia, essa antologia que nós estamos fazendo o lançamento virtual. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 poetas, rapidamente, um poeta, né, depois a gente mostra mais, viu, meu avó? Vou pegar aqui um vídeo de André Marques, que é um poeta de Irecê, ele gravou um vídeo do poema dele que está nessa antologia, e também dando os parabéns à Fundifran, que é um poeta também parceiro das Semanas do Rio São Francisco da Fundifran, desde 97, viu? Desde 97. Então, assim, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, vocês vão ter a oportunidade de assistir.
de Irecê, Bahia, e estou aqui para parabenizar a Fundifram pelos seus 50 anos de existência e de luta em defesa do Rio São Francisco. Na Serra da Canastra, mina suave sua nascente, no chapadão da Zagaia, germina feito semente, brota e brilha o velho rio, Chico de grande brio, que sustenta tanta gente. Desce, rompe e cai contente, linda queda cascadenta, beleza de cachoeira, altura que nos encanta, largo véu cristalino de encantamento divino e brilhante água santa. Corre água, canta, murmura, faz o coro, afluentes abraçam, desaguando sem choro, pra alegria nossa, o velho rio engrossa sem fazer desaforo. Vai seguindo o canouro, cantando sua harmonia, levando seus afluentes na mais pura companhia, rio, riacho e lagoa, eita trio de coisa boa, que no mar faz moradia. Indígena já dizia, grande rio ó Pará, no tupi quer dizer rio que vai dar no mar. Porém, os coloniais chamaram de Rio dos Currais e passaram a explorar. Navega aqui e acolá, lusitano europeu, percebendo que o nativo para cativo não deu, com seu espírito bravo, não aceitou viver escravo, por isso muito sofreu. Isto que aconteceu, o índio foi assassinado, arrastado na marra, o negro foi transportado. Hoje temos o reflexo entre luta e sexo de um povo miscigenado. E povo que tem penado, sofrido feito rio, caudaloso antes era, hoje estar por um fio, barrancos dragados, solos de 5 estados banhados em desafio. Represa logo engoliu povoados e cidades, a força do capitalismo com malícias e maldades expulsou o ribeirinho que hoje longe do ninho do rio sente saudades. Escute as verdades que rimo neste poema. O peixe não perpetua, afoga-se no dilema, esbarrando na barragem, acabando a viagem sublime da Piracema. Encalhou a Iracema, grande barca a motor, a lagoa da vacaria já tá velha que sangrou, e o paquete de Joaquim foi comido por cupim, e o velhinho se retirou. Sumiu, feito vapor dessas águas franciscanas, quando os gaiolas navegavam dias, noites, semanas. Quem o belo apito ouviu, sente saudades tiranas. Troncos de umburanas, talhados, postos em proa, meu gente, meu leão, espírito de leoa, caça o inimigo, espantando o perigo e atraindo coisa boa. Em lenda, saga ou loa, a carranca bem existe, encarando a ambição, bicha da boca triste, que come a riqueza, alimentando a pobreza com a fome que insiste. Peixe grande desiste, encalha feito vapor, esfriando a caldeira, congelando grande dor. Cala a poesia, fala a nostalgia. O gaiola não apitou. O rio já sangrou, hoje está cortado
pelos braços do homem é fortemente arrastado, parecendo uma miragem, na desolada paisagem, serpenteando, transportado. Agora a gente vai ouvir então, a fala de Thierry, onde ele vai nos trazer um pouco a história da fundação da Fundifran, que foi um período que foi quando ele também participou como fundador. Aí Thierry aí tem uns 15 minutos, aí a gente pode, se for o caso, mais uns 5 minutos aí para ele, se precisar, viu, Thierry? E em seguida, Dr. Zé Carlos, depois a gente abre para todos nós. Thierry, com você. Pronto. Estão me escutando direitinho? Tudo certo? Boa noite a todos e a todas presentes aqui nessa live dos 50 anos da Fundifran. Eu queria me apresentar rapidamente. Eu me chamo Thierry, como o Dermeval acaba de anunciar. Eu sou belga. Cheguei no Brasil em 1972 e na Barra, né, na cidade da Barra, contactado pela Fundifran, que naquela época vivia a sua implantação, os seus primeiros anos. Na Barra fiquei pouco tempo, porque o projeto das escolas famílias agrícolas me captou e eu fui para o Espírito Santo passar um ano aprendendo a ser monitor de escola família agrícola e depois na paróquia de Brotas de Macaúbas, onde eu fiquei a maior parte da minha vida. E, embora também vivi em Salvador e em Alagoinhas, sempre em relação com o trabalho com as escolas famílias agrícolas. Mas agora, aposentado, voltei para meus primeiros amores e estou novamente morando em Brotas de Macaúbas. Estou agora em Conquista, mas é só para alguns dias, para alguns exames médicos. Então, é um grande prazer poder participar dessa live hoje. E minha fala, não tive muito tempo, para dizer a verdade, para preparar essa live, porque Dermival me convidou essa semana e já foi um pouquinho em cima da hora. Mas, em todo caso, eu vou tentar retraçar aqui, deixando claro uma coisa. No fundo, se, como o Dermeval acaba de dizer, eu fui dos fundadores da Fundifran, eu pouco participei do projeto da Fundifran em si, porque depois de algum tempo, como eu acabo de dizer, eu me afastei da Fundifran para entrar na paróquia de Brotas para trabalhar o projeto de Padre João Cristiano, que era um projeto de pastoral bem avançado, bem progressista, na linha das comunidades eclesiais de base, e que dentro desse projeto tinha um espaço para a formação de leigos e de pessoas das comunidades, e pensamos, então, juntamos a ideia de Padre João, a ideia nossa de fazer uma escola, e começamos com a escola que se chamava naquele tempo a escola das comunidades, né? Não chamava Escola Família Agrícola nesse tempo, não. Bom, deixa eu dizer para vocês, ao celebrar os 50 anos da Fundifran, eu acho que é importante lembrar de alguns episódios de sua história, ou eu gostaria de dizer da sua pré-história, antes da história oficial, porque teve uma história antes da história. Talvez muito pouco conhecidos hoje em dia, esses episódios, esses acontecimentos, porque aconteceram lá na Europa, no início dos anos 70, do século passado, e que merecem ser mencionados porque fazem parte da história da entidade.
muita gente ouviu falar e trabalhou em prol deste projeto da Fundifran na Europa, antes de ser concretamente implantado e nos anos iniciais de seu funcionamento. É uma parte da história que merece ser resgatada. E eu fiz parte dessa história. Por isso, proponho-lhes contar um pouquinho desta história, porque se ela faz parte da Fundifran, ela representa, para mim, um capítulo que ia dar um rumo completamente diferente à minha vida e possibilitar o meu engajamento de longos anos a serviço da educação do campo, através das escolas famílias agrícolas e da pedagogia da alternância no Brasil. Meus primeiros contatos com a Fundifran foi na Bélgica, em 1971. Aconteceram através de um encontro fortuito com o jesuíta brasileiro Luiz Ferdinando Torres da Costa, conhecido como Padre Fred Costa, economista de formação, com cursos na Universidade em Paris, culto, poliglota e extremamente convincente quando falava do grandioso projeto de desenvolvimento que pretendia implantar no sertão do São Francisco, na Bahia. O contato com Fred Costa foi marcante por vários motivos. O homem tinha um papo extremamente envolvente, quente, tocava no íntimo da gente. Primeiro, porque desfazia, para nós lá naquele tempo na Europa, a imagem extremamente estereotipada que tínhamos do Brasil. O que sabíamos do Brasil naquele tempo pouco passava de carnaval e de futebol. Afinal, era a época de ouro do futebol brasileiro, que encantava o mundo inteiro com os extraordinários jogadores como Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho, Rivelino e outros tantos. Trazia ele uma visão realista da situação no Brasil do momento. Um Brasil em plena ditadura militar, se debatendo com os famigerados AI-5 da vida, que alguns pretendem ou pretendiam voltar a ser realidade no Brasil, ultimamente, regime autoritário, repressor, violento, em que a noção de direitos humanos não fazia parte da ordem do dia. Ao mesmo tempo, retratava o Fred Costa, o povo brasileiro, de maneira respeitosa, exaltando suas qualidades humanas e sua enorme e variada riqueza cultural e criativa, destacando, sobretudo, o povo nordestino, na sua pobreza e nas suas lutas contra as secas e as estruturas fundiárias baseadas num latifúndio cruel com características feudais. Contava como a ideia da Fundifran, no sertão da Bahia, mais precisamente na região da Barra, tinha nascido de uma conversa com Dom Helder Câmara, esse símbolo de resistência ao regime ditatorial, infelizmente ainda pouco reconhecido nacionalmente até hoje, revelando ao mesmo tempo o importante papel assumido pela Igreja Católica através da CNBB nesses tempos controversos. Tudo isso nos impressionava muito, principalmente aos jovens, nós jovens, idealistas, produtos de movimentos de juventude cristãos e sofrendo as influências renovadoras anunciadas pelo Concílio Vaticano II. Destes contatos, nesta época do início da década de 70, com o Fred, e depois com outro grande protagonista da Fundifran, o bispo Dom Tiago Cloyn, nasceu na França e na Bélgica, principalmente, um grupo de jovens e adultos ligados espiritualmente e intelectualmente ao projeto da Fundifran
e a problemática do desenvolvimento nos países então chamados de terceiro mundo, em via de desenvolvimento. A noção recém-descoberta do desenvolvimento integrado, principalmente, chamava a atenção de ONGs e de grupos preocupados com o futuro do planeta. Começava a se descobrir a necessidade de associar as populações locais às decisões e planejamentos das ações de desenvolvimento mais sustentáveis. Este grupo tinha uma vida própria bastante ativa. Se encontrava com regularidade para debater a situação no Brasil, acompanhar o avanço da implantação da Fundifram na Diocese da Barra, organizava ações de divulgação e de conscientização, participava de campanhas de arrecadação de fundos. Alguns membros desse grupo, mais destacados, até viajaram para o Brasil conhecer a realidade e o contexto socioeconômico em que devia ser implantado o projeto. Alguns momentos eram reservados também a uma reflexão de ordem mais espiritual, que significava a mística que unia profundamente os membros desse grupo. A ideia mestre era tentar vivenciar uma partilha na forma de um intercâmbio para com os povos sofridos do Brasil e de outros países, apesar das grandes distâncias que nos separavam. Afinal, os dois maiores interlocutores por parte do Brasil eram religiosos, o Fred Costa, padre jesuíta, e o bispo Dom Tiago Kloin, mas eram muito abertos, discretos e ecumênicos, sem jamais usar de proselitismo algum. De tudo isto, resultou que alguns do grupo, profundamente tocados pela mística deste movimento e movidos pelo sentimento de universalidade entre os homens, tomaram a decisão de se colocar a serviço integral do projeto no Brasil, dispostos a enfrentar esta migração radical para viver mais intensamente e de maneira mais concreta o ideal nascido desta caminhada toda. Não havia, todavia, uma definição clara do trabalho que iria realizar no âmbito do projeto global. A filosofia era estar presente no meio do povo, numa atitude de humildade, de serviço e de solidariedade. As coisas iam se definir pouco a pouco, com o tempo e a maior apreensão da realidade local. Essa falta de realismo e de clareza ia se tornar uma das causas do desânimo que ia tomar conta de alguns, precipitando a sua volta após algum tempo. Fiz parte, naquele tempo, destes voluntários, junto com outros, famílias inteiras e solteiros. Fomos encaminhados pelo Comitê Intergovernamental das Migrações Europeias, CIME, e chegamos ao Brasil em 2 grupos. Um primeiro grupo com um casal com 2 filhos pequenos e 2 solteiros. E em seguida outro grupo também composto de casal com filhos e um solteiro. Devíamos ser inseridos em algumas ações que naquele tempo engatinhavam na região de Barra. Alguns tinham formações técnicas específicas, outros sem formação definida. Um desses casais trazia consigo uma oficina mecânica completa e a ser implantada na sede da Fundifram, na cidade da Barra. Após pequeno período de adaptação no Rio e em Salvador, viajamos sertão adentro, rumo ao São Francisco e sua dura realidade. Nunca vou me esquecer desta primeira viagem de ônibus, de Salvador até Xique-Xique e de lancha daí para Barra. De Feira de Santana em diante, estrada de chão, poeirenta e calorenta, parando a toda hora para embarcar e desembarcar a brava gente num indescritível clima de feira livre. Conheci aí a primeira de muitas indisposições gástricas.
pelas quais os delicados organismos europeus tinham que passar para adquirir o direito de cidadania local. Ao chegar no cais da Barra, precisamos de ajuda para desembarcar a bagagem, porque a água do rio não permitia a lancha acostar. Rapidamente, uns meninos espertos se prontificaram para levar as malas até o cais. Um deles olhou para a minha cara e me perguntou: "O senhor é padre?" Depois da minha resposta negativa, tirou a conclusão com a maior naturalidade: "Não é padre? Ah, então é americano." E pronto, estava fechado já. Não imaginávamos o tamanho do desafio que nos esperava, uma vez inseridos na realidade nordestina. Íamos sentir na pele os efeitos desestabilizadores da migração, mesmo sendo ela desejada, consentida, voluntária. Efeitos de diversas naturezas, tanto de ordem psicológica quanto física. Fiquei hospedado numa casa da diocese, perto do bispado, junto a um padre gaúcho, o Flaig, que ia encontrar a morte prematuramente em acidente de carro. Um irmão jesuíta americano, Guilherme, homem que resolvia os problemas de manutenção do patrimônio diocesano. Um aspirante a jesuíta americano também, engenheiro civil, que fazia aí uma espécie de estágio, e um conterrâneo meu, o Paulo, técnico agrícola, que tinha vindo comigo. A diocese da Barra, na época, era uma verdadeira torre de Babel. Além das nacionalidades citadas acima, havia uma equipe de padres e irmãs italianas na sede, e nas paróquias do interior havia padres holandeses, austríacos, pouquíssimos padres brasileiros, e os que tinham eram de idade bem avançada. A Fundifram era uma realidade, sim, porque existia institucionalmente, legalizada, como nós vimos na leitura que Dermeval fez da ata, com papel passado em cartório, mas não passava muito disso, nesse finzinho do ano de 72. Além de um escritório de apoio em Salvador, contava com 3 polos de atuação: Barra, a sede, Xique-Xique e Botirama. A cidade da Barra, que tinha perdido sua importância econômica regional devido à desafetação do tráfego fluvial em favor das rodovias que começavam a ser construídas, era parada naquele tempo, isolada geograficamente, de dificílimo acesso, apelidado pelos seus próprios habitantes de Barra do Jaera, Barra do Jateve. O movimento de implantação da Fundifram tinha causado grande impacto inicialmente, na esperança da geração de empregos e de regeneração econômica, mas rapidamente esta esperança inicial esfriou, pela simples razão que milagres instantâneos assim não acontecem. Havia uma equipe de 3 técnicas em educação de base que faziam um trabalho nas pequenas comunidades rurais ao redor de Barra, inspirada na filosofia do movimento de educação de base, o MEB, da CNBB. Trabalho louvável, mas impregnado do conceito de paciência histórica, o que causava, às vezes, uma certa contradição com o espírito mais empreendedor e mais imediatista da diretoria da Fundifram da época. Eu me lembro que uma das ações mais impactantes nesse tempo tem sido na área da saúde. Uma equipe de 3 jovens médicos começou a desenvolver um trabalho de assistência sanitária em apoio ao trabalho desenvolvido em pequenos ambulatórios espalhados na vasta área da diocese. A diretoria, por sua vez, se esforçava na implantação de vários projetos produtivos e se esforçava em esboçar planos concretos para a efetiva realização dos projetos ambiciosos planejados inicialmente. A busca de recursos para tudo isso parecia não ter fim e consumia a maior tempo e das energias dos responsáveis administrativos da época.
Esses problemas enfrentados pela Fundação representavam, no fundo, etapas inevitáveis de organização desse tipo. Não foi fácil nem rápido encontrar o caminho certo, o ritmo de cruzeiro. Exige tempo, travessias duras e turbulências fortes e variadas. Muita gente se desgastou e deu o melhor de si para contribuir como pôde no êxito do empreendimento. Quanto a nós, pouco nos envolvíamos nesses planos e nessas buscas. Para dizer a verdade, nos sentíamos um tanto quanto alheios à vida da Fundifram e às suas ações e esforços. Isto foi outro fator de desânimo que tomou conta de alguns dos nossos bravos migrantes. Um sentimento de peixe fora d'água invadiu a nossa mente. Com certeza, foi uma passagem bastante desgastante do ponto de vista psicológico. Começamos a duvidar da sensatez da nossa decisão de participar dessa maneira da aventura. Alguns, de fato, desistiram mais cedo, outros aguentaram mais um tempo, tomaram outros rumos no Brasil ou de volta ao torrão natal. Não escapei desta crise existencial, mas tinha conseguido me inserir numa equipe pastoral na época e desenvolvi neste âmbito uma espécie de trabalho de animação com a juventude local. Na cidade da Barra, no bairro do Alto da Santa Cruz, primeiro, e em seguida em algumas viagens pastorais, acompanhando o padre e o bispo nas andanças no interior. Antes que a crise se tornasse insuperável, descobri, graças à Fundifram, e especialmente à figura de Fred Costa, o projeto das EFAS, que fui conhecer no Espírito Santo e depois, com a paróquia de Brotas de Macaúbas, ajudei a implantar na Bahia. Essa descoberta ia me permitir encontrar um rumo mais seguro e duradouro que estou seguindo até hoje, mesmo aposentado. Mesmo tendo me afastado, estou imensamente grato e não escondo o meu sentimento de reconhecimento à Fundifram por ter me proporcionado esta oportunidade única de poder viver aquele ideal vislumbrado há 50 anos atrás lá na Europa, depois dos contatos iniciais com os brasileiros citados. Pronto, isso é a colaboração que eu pude dar sobre o início da Fundifram. Eu acho que talvez não tenha muito na história oficial, mas é uma história que faz parte da grande história da entidade. Muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, parabéns para todos vocês. E boa noite. Maravilha, Thierry, maravilha. Põe no papel para a gente colocar no livro. Muito bom, Thierry. E a gente agradece muito a sua participação e a gente pede que você permaneça, porque, na sequência, o doutor José Carlos vai falar um pouco das ações da Fundifram nesse período e vamos abrir para algumas dúvidas, perguntas, tá certo? Eu também, depois do doutor José Carlos, eu quero fazer uma intervenção a partir de um artigo que a professora Eli Estrela escreveu sobre a história da Fundifram. Ela traz alguns elementos também importantes. Então, vamos ouvir agora o doutor José Carlos Barbosa, por favor. Então, boa noite a todos, todas, né? Pessoas amigas, alguns que eu não vejo há mais de 40 anos, mas nesse momento, para mim, ele é assim, diria assim, tão sério, que eu realmente retomo a minha juventude, né, lá pelos idos do ano 70, e agora me vejo novamente novo, né, vendo vocês aqui nesse entusiasmo pela Fundifram. Então, realmente, o que me foi solicitado, as ações da Fundifram no período da ditadura militar. Olha que para um jovem que apenas buscava se engajar na vida social de uma entidade de natureza religiosa, isso era difícil eu querer encontrar como a Fundifram poderia ser sentida, tolhida nas suas ações pelas ações militares de um período muito difícil no Brasil, que vai exatamente de 21 anos, né, de 64 a 85. E eu diria a vocês que realmente foi um período difícil, era um jovem médico chegando em Barra para trabalhar dentro de um projeto de saúde, não mais a saúde aqui, como disse Thierry, que ofertava serviços, né, mas uma saúde que pudesse fazer muito mais ações comunitárias,
a saúde voltada para um processo de conscientização da educação, diria assim, e isso para mim foi muito difícil, mas eu tive que passar primeiro pelos ambulatórios, porque ali havia aqueles serviços que deveriam ser continuados por algum tempo. Então, para contextualizar, diria assim, o período da ditadura militar, que é tão importante nesse início da Fundifram, eu diria a vocês que a Fundifram viveu o seu período, para alguns técnicos, como algo assim bastante preocupante, para outros nem se ventilava a ideia de que eles estavam dentro de um regime militar e que não podiam ser mais do que aquilo que eles faziam no dia a dia como operários de uma instituição, sem muita visão política. Mas diria assim que a maioria, talvez 95%, tivesse a compreensão política do momento que estávamos passando e o trabalho que fazíamos naquela época. Então, a ditadura militar, só para contextualizar um pouco, ela vai se dar exatamente de março de 64 a 85. Veja bem, a Fundifram, ela chega em Barra exatamente para ser implantada como instituição em 1971. Então, em pleno vigor, assim, da própria ditadura militar. Então, o que é que nós podemos observar? Antes da ditadura militar, em 1961, com a destituição de Jânio Quadros, né, entra, então, João Goulart, todos nós conhecemos, cujo maior projeto, diria assim, eram as reformas de base, principalmente a reforma agrária. Então, dizer aos militares que a Fundifram fazia um trabalho de reforma agrária, né, pretendido fazer com os lavradores, certamente aquilo lhe causava alguma preocupação, porque era uma entidade que estava chegando, como disse Thierry, ainda sem aquela formação do Brasil, mas trazida do exterior, com muitas outras situações ainda não aprendidas, sobretudo pelo pessoal de Barra, né, pelas oligarquias barrenses, por essas pessoas que, no início, até se perguntavam por que perderam o nosso patrimônio, o que significa uma fundação, né, todos aqueles comentários que faziam. Então, lembrem bem que no período do governo militar, alguns desses militares, como Castelo Branco, né, Costa e Silva, Médici, João Figueiredo, todos eles passavam, na verdade, cada um pelo seu tempo, mas todos eles mobilizavam a sociedade para dizer que os comunistas não poderiam tomar conta do país. E a Fundifram chega como uma ideia, na verdade, de ser uma entidade diferente. Daí as pessoas apossarem da compreensão de que poderia ser uma entidade comunista. Isso passava pelo imaginário das pessoas, o que era muito difícil para a gente, até para um médico dizer no consultório que nós não éramos comunistas, nós estávamos para prestar um serviço. Né? Então, observem bem que no governo Médici, que eu chamo assim, eu diria assim que foi um governo, eu diria assim, o pior, né, na ditadura militar, é aí que nasce a Fundifram, exatamente nesse período de 69 a 74. Então, a Fundifram começa a ser pensada nesse governo. É o período de maior repressão do governo militar, com censura aos meios de comunicação, torturas a prisioneiros políticos, mas reconhecidamente o tempo do milagre econômico. Né? Em 6 de agosto de 71, e aí está, voltando à ata que foi lida aqui por nosso amigo Demerval, né, o artigo 1º dos estatutos diz que a Fundifram, a Fundação de Desenvolvimento Integrado São Francisco, ela é instituída da liberação de Dom Tiago Cohen e aprovada unanimemente por votação de todo o clero da diocese, sendo regida pelos presentes estatutos e pela legislação aplicada. Então, tem como instituidora a Diocese de Barra, constituída pelo bispo diocesano, pelo Conselho Presbiteral e pelo Conselho Pastoral Diocesano. Isso é um marco no início da Fundifram. Seria criada pela própria diocese, fazendo parte de todos esses elementos, né, aqui colocados, grandes colaboradores naquela fase inicial. Então, do ponto de vista histórico, podemos ver que a Fundifram, ela se organiza a partir dos planos trienais. E é nesse sentido que eu procurei pesquisar um pouco para acompanhar, justamente do ponto de vista mais metodológico, como é que se dá a evolução da Fundifram em cada momento desse, que marca exatamente um plano trienal. O primeiro plano trienal, claro, depois de uma fundação de 71 até o ano de 73, é um ano de muitas organizações, de serviços, né?
e aí a Fundifran começa realmente seu primeiro plano trienal em 1974 e vai até 1976. Ela apresenta um plano de trabalho bem objetivo. Qual seria ele? Seria trabalhar com o homem da região na descoberta coletiva da sua dignidade e potencialidade, passando pela reflexão crítica de sua situação global concreta, até a mobilização de seus recursos para a transformação do contexto onde vive. Então, apesar da proposta, as ações estavam voltadas nesse início para grandes projetos assistencialistas nas áreas da agricultura, da saúde, da educação, fortalecida naturalmente pelas, diria assim, nas áreas mais necessitadas, sobretudo a agricultura, e por serviços e unidades como serviços sanitários de saúde, centro experimental agrícola, treinamentos e capacitações de mão de obra e oficina mecânica. Então, nesse período, são implantadas as equipes interprofissionais da Barra e Botirama, no ano de 1974, e a de Xique-Xique, em 1975. Então, veja a importância desse início, que ainda passava por uma apresentação de organização através da implantação de serviços. Apesar dos propósitos da entidade, com ênfase assistencialista nesse período, que era necessário, uma vez que tinha sido implantado em uma área bastante difícil do Nordeste brasileiro e totalmente desprotegida, né, de nenhuma riqueza, a não ser a riqueza natural do Rio, que nem sabia ser explorado, né? Então, o bispo diocesano Dom Tiago, ele recebeu, segundo Stefano, conversando hoje por telefone, ele me disse que naquela época, Dom Tiago recebeu uma visita repentina da Polícia Federal, coletando, em 1974, informações sobre a ação social da Diocese e o projeto da Fundifran. As argumentações de Dom Tiago e do secretário executivo na época, que era o Stefano de Latarjé, foram claras, com muita convicção, fundamentadas na vivência de Dom Tiago junto ao povo e na análise da situação da vida do povo das comunidades rurais e urbanas na região. Então, a visita não teve maiores consequências em termos de segurança, de seriedade no engajamento junto ao povo e de andamento administrativo e financeiro, para o qual o maior cuidado e rigor legal sempre foi dado. Então, Stefano, conversando comigo, hoje ele colocou essa primeira visita para uma entidade que estava começando e que já tinha suas informações, certamente, junto ao governo militar. Então, esse primeiro momento da Fundifran, de 74 a 76, eu considerei como um período de um serviço assistencialista, contudo, voltado para tornar o homem do campo com mais dignidade, com mais potencialidade, buscando nesse homem fortalecer a sua reflexão crítica, né, e mobilizar com recursos próprios que havia na entidade. No segundo plano trienal, que se dá exatamente a partir de 30 de abril de 77, né, é realizada, então, a primeira Assembleia Geral Extraordinária da Fundifran, com a presença do presidente, padre Luiz Ferdinando Torres Costa e Silva, que é o nosso padre Fred, e do Orlando Dotti, representante legal da institucionalidade, que assumiu a diocese após o falecimento de Dom Tiago em 26 de outubro de 1975. Então, ocorrendo nessa Assembleia mudanças significativas do Estatuto da Fundifran, especificamente diminuindo sensivelmente o poder da Igreja sobre a entidade e a forma de participação das paróquias e do clero, contudo, reafirmando a relação do trabalho da Diocese junto aos camponeses, assegurando a mais ampla, plena participação das comunidades rurais nas decisões e destinos da Fundifran, que foi aprovado pela instituidora na forma proposta pela Assembleia Geral em 30 de 4 de 1977. Assim, diria que o papel pioneiro de Dom Tiago Cloen e Dom Orlando Dotti, exemplo de presenças animadoras junto ao povo, se fizeram importantes nos primeiros tempos da Fundifran como igreja, respondendo aos apelos do Concílio Vaticano II. Então, uma igreja libertadora e uma igreja propositiva que pudesse, então, estar animando aquelas nossas comunidades sertanejas. Então, esse segundo plano trienal, já não mais com a presença forte
do clero da Barra, né, que tinha suas representações junto à Assembleia Geral, se dá em 1977 a 1979. Exatamente o período que eu cheguei em Barra, em 1970, final de 76, mas tinha participado da Assembleia anterior. Então, nesse segundo plano trienal, apresenta-se já com enfoque político para o desenvolvimento das ações. Olha aí já a primeira observação, o enfoque político para o desenvolvimento das ações. Está voltado para uma atitude política de reflexão e de debate sobre as questões que afetam a região e preocupam as comunidades por se constituírem formas veladas de ameaças ou fontes geradoras de governantes insegurança, ou de permanente insegurança. Reflete a problemática da terra, a violência da grilagem e o número de trabalhadores rurais sem direito à terra. Nesse período, a Fundifram pretende estimular as atividades produtivas, discute ainda os créditos de comercialização, o apoio técnico e financeiro para fortalecer os esforços de luta pela subsistência familiar. Então, o trabalho das equipes se dão nas formas de fortalecer o associativismo, a solidariedade, fortalecimento das associações, trabalho com as colônias de pescadores, o sindicalismo e a formação de lideranças. Na área da saúde, a Fundifram repassa ao Estado, nesse segundo plano trienal, a unidade sanitária piloto de Botirama, mantendo ainda os ambulatórios de Barra, Mansidão e Buritirama, com atendimento médico e odontológico voltados apenas para uma atenção primária. No final do triênio de 77 a 79, a Fundifram começa a levantar os pontos de estrangulamento mais marcantes. E aí ela percebe, justamente o período que nós tínhamos os técnicos já bastante envolvidos com a entidade, nós começamos a levantar diversos pontos importantes. O primeiro, a nível estrutural. Onde estava o poder decisório, qual o quadro de pessoal, qual a estrutura física que a Fundifram tinha, as fazendas, casas, ambulatórios. Segundo, a nível filosófico, que embasava a metodologia do trabalho. Discutíamos a defasagem entre o discurso de libertação e a forma de ação concreta. Questionávamos os financiamentos e os ambulatórios como serviços assistenciais. O governo do Estado já não podia mais estar indiferente totalmente às necessidades da nossa população. Eu diria, por exemplo, quando cheguei em Barra, não havia serviço nenhum do Estado, apenas um posto de saúde da Fundação CESP, né, que era o hospital regional, onde só se fazia o necessário, né, determinado pela Fundação CESP lá em Brasília, no Rio de Janeiro, naquela época. Então, surgem as primeiras mudanças mais profundas, a partir de 1980. Exatamente, a nível estrutural, começa-se a discutir a questão da fazenda Betsaida, a questão do setor da saúde, a necessidade de continuidade do departamento jurídico da Fundifram e propõe-se também a autonomia para as equipes interprofissionais. Então, na saúde, por exemplo, que eu trabalhava, cria-se o setor de saúde comunitária, voltada para a medicina preventiva, com enfoque na formação de lideranças em saúde, capacitação de parteiras leigas e atendentes rurais, organização de mini-postos comunitários, orientação materno-infantil e educação nutricional. Então, nesse momento, estamos justamente iniciando um trabalho que, com certeza, contribuiu bastante para a implantação do SUS no Brasil. Era uma experiência nova que se fazia a nível da formação de agentes comunitários de saúde, chamados, então, pessoas voluntárias. E aquilo para a gente foi muito importante, porque às vezes que eu tive em Brasília, na implantação inicial, assim, dos programas de agentes comunitários de saúde, lá deixamos a nossa contribuição de um trabalho que fazíamos aqui em Barra, e que vinha sendo feito também com recursos, subvenções, junto lá no Rio Grande do Sul, recursos da própria Organização Mundial de Saúde. Né? E a gente pôde dar essa contribuição. Então, na saúde, cria-se exatamente esses serviços. Dá-se início aí, nesse período,
à reforma administrativa, especificamente com a redução do quadro de pessoal. De 108 colaboradores no ano de 1978, passa-se em 79 para 80 colaboradores, e em 81 para 54 colaboradores. Hoje, por acaso, eu peguei uma lista que eu encontrei, mexendo aqui na minha papelada, uma lista de 54 nomes de profissionais da época que recebiam seus salários pagos pela Fundifram, claro, sem muita, diria assim, distância de um salário do profissional nível superior para o nível médio. Aquilo eram das discussões que a gente fazia, uma vez que todos trabalhávamos 40 horas por semana, por que não dar a todos o mesmo salário? Mas nunca foi possível, porque havia esse distanciamento realmente do ponto de vista legal, e não se fazia na Fundifram da mesma forma como era desejado. Mas a gente via que nós passamos apenas para 54 colaboradores. No período já de 1980 a 1983, muito próximo exatamente a termos vencido o período militar, a Fundifram consolida suas reformas. Optou aí por um objetivo central, que seria a posse e uso da terra. Tema escolhido na reunião de avaliação geral de 1979 e ratificado pela Assembleia Geral de abril de 1980, que reuniu 101 representantes das comunidades. E a Fundifram, então, define-se trabalhar com questões da terra, a questão da estrutura agrária, a questão das enchentes, da grilagem, a questão dos assalariados, acesso e posse e documentação. Outro ponto importante que se inicia como trabalho da Fundifram nesse período é a situação social e política do país, uma discussão que levávamos para os trabalhadores. Trabalhar a política agrícola, os projetos econômicos, as políticas de saúde e também a reformulação partidária, que já era, na verdade, um alvorecer para um país dito democrático. Em terceiro momento, nós vimos também a organização comunitária e de classe, o movimento sindical e os movimentos de pescadores. Temos que dar conta também desses movimentos. E um quarto momento seria apoiar os treinamentos e financiamentos do FA e da FAC. Então, nesse período, o serviço jurídico da Fundifram, ele é desativado, dando lugar e apoio aos polos sindicais, evitando o paralelismo entre a Fundifram e os movimentos sindicais. Esse é um momento importante, porque nós trazemos para dentro da Fundifram os próprios polos sindicais, dando total apoio aos advogados, e não mais necessário o advogado de Fundifram para poder conduzir todos os processos de organização pela própria entidade Fundifram. Então, o terceiro plano trienal, ele exatamente no final, diria assim, da ditadura militar. Ele vai exatamente em 1984 a 1986. Teve como proposta, seria incentivar e apoiar as formas de organização e de luta das comunidades, estimulando o processo de aprender e conhecer coletivo, não só de suas práticas, mas também dos modos de entender e interpretar a realidade, objetivando a mobilização consciente dos lavradores e dos pescadores para uma ação de transformação social. Então, o aspecto assistencialista, ele dá espaço ao assumir das lideranças de grupos, de comissões comunitárias, intercomunitárias, e a movimentos mais amplos de defesa da terra e dos rios, e de reivindicação de condições mais dignas de vida e de trabalho. Então, define-se nesse período um novo objetivo, que é justamente refletir e discutir com as comunidades sobre suas experiências, apoiando e incentivando suas formas de organização e de lutas coletivas como prática de uma ação de transformação da sociedade. Então, teve como diretriz, nesse momento, abandonar as práticas assistencialistas. A Fundifram não tinha mais recursos para, diria assim, fornecer serviços, né, à comunidade, mas ela participava exatamente para articular movimentos e lutas, fortalecimento de organizações comunitárias. E aí, no final desse período ditatorial, a Fundifram começa justamente
pós-ditadura, a estabelecer novas linhas de ação. Para tanto, eu diria que as equipes técnicas da Fundifran, em caráter de avaliação da entidade, levantou-se todo o histórico da entidade, desde a sua criação ao desenvolvimento dos planos trienais, orientando sucessos e fracassos. Então, foi um período muito bonito, uma grande reunião com as equipes interprofissionais para discutir fracassos e sucessos da Fundifran durante todo esse período, até 86. Então, alguns pontos se firmaram no curso da história da entidade, tornando-se para as populações atendidas fortalecimentos irreversíveis. Então, o que é que ficou, na verdade? Eu, na época, estava em Salvador fazendo o meu curso aqui de mestrado, e havia alguns comentários na própria universidade, quando discutimos questões da Fundifran, e eu dizia, o que fez a Fundifran do ponto de vista de conscientização política da população durante todos esses anos, se não tem nas cidades nenhum representante na Câmara de Vereadores? E a gente procurava justamente informar que não era a nossa função principal, formar as lideranças políticas nesse nível, né, partidário, mas que poderia até ter sido, mas não tive, durante esse período todo, nenhum representante da Fundifran dentro das vereadores. Mas o que é que nós ficamos e deixamos para essas populações, para essas comunidades? Primeiro, isso numa avaliação das equipes, que realmente foi fantástica, a consciência crítica do lavrador. Ninguém pode negar que a continuidade da Fundifran hoje tenha realmente fortalecido pelo tempo anterior a consciência crítica dos lavradores. O segundo foi o rompimento com o comodismo e a subjugação, né? Lavradores que só se davam para o trabalho da pesca e nunca pensavam realmente no resultado que era necessário com o seu trabalho. Aplicação de tecnologias mais avançadas. Conseguimos muito, realmente, a mostrar o lavrador ao pescador, quer dizer, que existia toda uma tecnologia ainda rudimentar, mas que facilitava o seu trabalho de campo. A prática de reuniões comunitárias que não existia entre os lavradores. A compreensão e a prática do trabalho coletivo. A articulação intercomunitárias. A luta pela posse e uso da terra. O fortalecimento aos órgãos de classe e a fixação dos trabalhadores em suas próprias terras, não migrando para a cidade. Então, no conjunto de linhas de ação, foram efetivamente trabalhadas o sindicalismo, a organização comunitária e questões agrárias. E neste tripé, nós tivemos bastante embate, bastante lutas, ao ponto de termos, não vou colocar aqui, que vocês todos conhecem, mas na história da Fundifran, muitos companheiros que se fizeram ausentes, né, por conta exatamente do seu engajamento no trabalho da Fundifran, que foram mortos, né? Então, veja que o que a Fundifran contribuiu para que nós tivéssemos hoje, na região do Médio São Francisco, sobretudo do Baixo São Francisco, um povo com mais consciência em todas as áreas da saúde, da educação e da agricultura, né? Isso importa, sim, porque nós temos hoje uma consciência política bem mais fortalecida do que anteriormente à década da ditadura militar iniciada. Então, isso para mim foi muito importante. Perdemos amigos, o Procota, né? Perdemos tantos outros lavradores, perdemos alguns funcionários que também deixaram na própria cidade de Barra de ter possibilidades de trabalhar na sociedade barrense, porque pertencia ao quadro da Fundifran, e perdemos amigos também, né, que não acreditavam no nosso poder de fazer alguma coisa como profissional, porque estávamos limitados ao trabalho da Fundifran. Mas isso nos animou exatamente a mostrar que a Fundifran tinha um papel fundamental. E a igreja hoje reconhece que a Fundifran fez a sua pastoral social, ela deu conta, antes do primeiro triênio, de levantar discussões sobre o papel da igreja, fundamentalmente pós-Vaticano II, né, e tornou, então, uma igreja militante do ponto de vista das questões agrárias e questões, diria assim, que hoje consideramos como importantes para o fortalecimento da própria diocese de Barra, Lapa e Barreiras.
Eu queria colocar apenas essas questões, acho que vocês poderão complementar, mas pelo tempo, então, eu não pude encontrar material para poder, então, fazer uma discussão mais ampliada. Mas, em linhas gerais, essas foram as situações que nós buscamos e que encontramos alguns manuais da Fundifran e, sobretudo, algumas antigas atas, né, que encontrei ainda aqui nas minhas pastas antigas, né, como colaborador da Fundifran. Então, meu muito obrigado, Dermeval, diria assim, pelo contato com você, permanente, e, sobretudo, por trazer essa informação de que a Fundifran, ela existe e está forte, né, e que ela continuará por muito mais tempo, né. Talvez a gente possa entender melhor, a partir do que é feito hoje, o que foi o ontem da Fundifran. Muito obrigado. Maravilha, muito boa aí a fala de Dr. José Carlos, e complementa, assim, de cheio com a de Thierry, porque as informações que Thierry trouxe, realmente eu não tinha esse conhecimento, por isso que a gente definiu fazer vários encontros, porque é muito importante para nós, que estamos hoje na Fundifran, conhecer a história da Fundifran na década de 70. Então, pouca coisa se conhecia. A partir de hoje, a gente tem já uma outra visão, não é? Da Fundação da Fundifran. Inclusive, doutor Zé Carlos e Thierry, essa fala de vocês precisa ser enviada para a gente, porque precisamos publicá-la. Porque, como foi dito por Kleber no início, nós não vamos fazer um livro, 50 anos da Fundifran, vamos fazer vários, vai ser uma coletânea. Esse ano estamos pretendendo, pelo menos, publicar 3. Um livro mais institucional, que fala dessa história da Fundifran, né? Um outro livro que traz toda essa parte cultural dos cordelices aí que Kleber acabou de apresentar e vai ter mais apresentação. E um terceiro, a gente quer trazer também a questão do Rio São Francisco, que é um trabalho conjunto que Edson está fazendo também, né, em parceria com o Comitê de Bacia. Só para informar, nesse projeto nosso de atividades em homenagem aos 50 anos da Fundifran, o Comitê de Bacia do São Francisco, CBHSF, está patrocinando R$40 mil para as nossas impressões. Então, para a impressão de toda essa série de livros sobre os 50 anos da Fundifran. Mas antes de abrir para o debate, eu gostaria também de ver algumas pessoas que queiram complementar, como Tarcísio também, que é médico também, que veio trabalhar na Fundifran e iniciou seu trabalho na Fundifran. Jonas Paulo também, que estava nesse momento presente, né, para depois a gente abrir o debate. Tarcísio? Demival, eu estou na posição de que Zé Carlos se preparou muito bem, Thierry também se preparou muito bem para abordar de forma geral a minha passagem pela Fundifran, né? Entendeu? Um período bastante complicado, como o Zé Carlos coloca nesse final de processo de restauração toda da Fundifran. Eu acho que, como você disse, que vai ter um outro período com a exposição, eu gostaria mais de ficar nesse momento dessa segunda exposição para continuar o que Zé Carlos finalizou aí, viu? Muito bom. Mais alguém quer complementar ou levantar alguma dúvida? Acho que é o momento agora de abrir, não é, Damásio? Cláudio Lázaro também, que estava presente, para a gente começar a conversar um pouco mais sobre esse período. Eu tenho algumas observações que eu posso fazer depois. Eu gostaria de colocar alguma coisa. Estão me ouvindo? Sim. O que o Thierry traz para a gente, eu sabia que tinha tido essa intervenção de Dom Helder, mas não sabia que essa discussão tinha sido fora do Brasil, entendeu? E o padre Fred tinha feito essa discussão para fora do Brasil. Isso é interessantíssimo. Eu queria colocar que hoje, aos 50 anos da Fundifran, nós buscamos, sim, toda vez pegar os projetos trienais, dar uma olhada para poder começar a fazer as outras propostas. Porque a Fundifran, ela é uma entidade que, como o Demival colocou, ela não é formadora do povo, ela é formadora também dos seus técnicos, né? E a Fundifran passou por alguns períodos, como foi bem relatado, ainda continua, às vezes estamos lá em cima, às vezes estamos embaixo, como qualquer instituição que tem que estar se adequando ou se questionando, se avaliando as suas atividades. Tem muita gente jovem que não conhecia nada da Fundifran. E essa colocação de vocês foi belíssima. Eu estou aqui extasiada. Ainda mais eu que queria fazer justamente o livro sobre acesso à terra,
né, da reforma agrária. Então, eu já estou assim, já aqui viajando na maionese, como é que eu vou me aprofundar, né? Eu vou precisar aí do doutor José Carlos, Tarcísio também, que foram os mais perto de mim, para que a gente possa realmente deixar um documento que a gente veja a Fundifran. Obrigado, Tassiano. Mais alguém? Concordo com você, Tassiano, porque a exposição TR foi ótima e a de Zé Carlos fechou esse bloco que realmente a gente não tinha noção mais tão profunda como temos hoje, né? Então, daqui para frente, a discussão vai ser bem mais pé no chão, viu? Mais alguém? Damásio, eu queria colocar um pouco como importante essa exposição histórica, onde a gente acompanha, né, como o nascimento, como a Fundifran nasce de um movimento justamente da igreja na Europa, né, onde chegam vários voluntários para esse trabalho no Brasil, né? Eu trabalhei no Centro Pastoral da Penha, em Salvador, na Ribeira, e eu não entendia que tinha belga, né? Tinha voluntários belga, voluntários italianos, padre italiano, junto com padre. Não eram só padre, né? Movimento ligado à igreja, mas tinha padre, era o padre italiano, voluntários italianos, belga e também alemão, certo? Então, tinha essas pessoas voluntárias que a gente trabalhava justamente na organização da periferia de Salvador na época. E aí, ouvindo Thierry, então, vem aquela luz, o porquê desse compromisso das pessoas que saíram da Europa para se doar, né? Que a gente, às vezes, assim, né, tinha dúvida por que os espaços brasileiros e não, né, e sim estrangeiros, né? Mas como os estrangeiros ajudaram bastante, né? Inclusive da Thierry aí, né, nessa questão. A própria questão da escola Família Agrícola também, né? Que a importância, embora até hoje tenha coisa, mas foi muito importante em termos metodológicos, etc. E como eu diria que foi evoluindo, né? Então, quando o Zé Carlos pega, né? Então, os voluntários europeus na criação da Fundifran, né? Na doação e criação da Fundifran, nesse processo, e depois Zé Carlos pega, né, como vai havendo as transformações, né? Embora sendo um movimento, uma organização fundada pela Igreja, né, na época, né, mas com base no Vaticano II, né? Então, eu achei muito interessante isso. E depois, as modificações que Zé Carlos coloca, que vai havendo na Fundifran. E que quando chega na nossa época, que foi eu, por exemplo, eu fui depois de Tarcísio, né? Eu cheguei já com Tomé, que tinha passado, doutor Tarcísio tinha passado por lá, né? Era presidente. Então, como foi esse processo longo e a transformação, ou seja, a adequação, né? Então, a Fundifran, que contratava profissionais para os órgãos, já não faz mais isso, né? O interesse não é médico para atuar dentro da coisa, já não é mais isso. Então, na minha época, já era mais nesse sentido do fortalecimento das organizações já existentes, dessa base existente, né? Dessa base que vocês fizeram. Quem veio antes da gente foi feito através de técnicos e isso aí. Então, achei muito interessante essa retrospectiva da Fundifran. Mais alguém? Eu só queria dizer a minha alegria de poder participar
dessa bela história, né, que Thierry e doutor Zé Carlos conta aí. Eu não sou historiadora de formação, mas sou de paixão, tenho paixão pela história. E, assim, eu acho que isso para a gente é um aprendizado imensurável, principalmente para quem está chegando, para quem viveu um pouco dessa história e que hoje pôde conhecer lá no início como surgiu, e para quem está chegando também agora na Fundifran. A gente sabe que toda a história da Fundifran, ela pesa muito nos nossos trabalhos. Me lembro quando a gente começou o projeto de assistência técnica em Barreiras, que era uma das grandes dificuldades, era a gente ganhar a credibilidade das pessoas, principalmente no município de Barreiras. E por onde foi que a gente começou? Se a gente está lá hoje, conseguimos fazer algo, foi trazendo a história da Fundifran para mostrar o diferencial entre uma empresa de assistência técnica e uma entidade que faz um trabalho social. Então, isso pesou muito, e assim a gente percebeu o quanto as pessoas ficavam ligadas naquilo que a gente falava e dizia, agora a gente acredita, agora a gente sabe que, comentando entre si, agora a gente sabe que vai ter algo diferente. Então, a história da Fundifran, ela faz grande diferença, ela pesa muito na nossa atuação como militante, como técnico, seja lá outra área, dentro dos nossos trabalhos da Fundifran. Fico muito feliz, agradeço imensamente a doutor Zé Carlos, a Thierry, por essa grande contribuição, que eu acredito que aqui hoje nós estamos num processo de formação muito elevado. Só tenho a agradecer a todos vocês por tudo isso. E a cada um desses participantes que hoje compartilha, que hoje marca presença e quer contribuir também, e contribuir com essa história. Muito obrigada. Então, só complementando, eu queria só dizer a minha admiração que eu tenho pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui na região são franciscana, né? Sobretudo, como eu falei, o Demerval, sem prejuízo dos demais colegas também, que também tem um trabalho importante, né? Que eu acredito que sem o trabalho da Fundifran, as políticas públicas na nossa região se tornariam mais difíceis. Então, a minha contribuição, mais assim, só como poucas vezes, né? Como você sabe, eu prestava mais no serviço de assessoria jurídica e não temos assim um trabalho específico como vocês têm no dia a dia. Mas eu tenho maior admiração pela Fundifran, pelo esse trabalho. Eu quero aqui, desde já, falar que espero que ela continue, tenha uma vida longa, né? Porque eu acho que uma Fundifran não pode nunca acabar. Deve ter sofrido alguns problemas com esse novo governo, que deve ter, como todo mundo sabe, que diminuir os trabalhos, né, de assistência social. E isso também dificulta muito os projetos da Fundifran. Mas eu acredito que ela vai passar por isso, e eu acredito também que 2022, esse homem que está aí deve ir embora, e aí vem outro que espero que seja o nosso amigo, que eu não quero aqui declarar nenhum nome, porque eu acredito que todos sabem que eu quero falar, mas é melhor não declinar. Mas vida longa para a Fundifran, um abraço a todos. Lula 2022. Obrigado, Totonho. Totonho é advogado e é conselheiro da Fundifran. Pessoal, o nosso tempo já está bem adiantado. Eu queria aqui só fazer um resumo aqui daquilo que eu ouvi e dizer assim, antes desse depoimento de Thierry, né, e de Dr. José Carlos, a gente só tinha em mãos aqui um artigo, né, da professora Eli Estrela, falecida, né, ela trabalhava na UNEB em Conquista, né, Conquista. Ela fez parte do grupo Geografar da UFBA, né, que fez um trabalho de pesquisa sobre a história da Fundifran. Esse trabalho dela, esse artigo, ele foi publicado nos anais, né, do 26º Simpósio Nacional de História, em São Paulo, 2011. Inclusive, eu estou em contato com a família dela, né, para que seja autorizado
a republicação desse artigo em nossos documentos, porque ele traz uns elementos importantes na história da Fundifran. É claro que com o depoimento de Thierry e do Zé Carlos, né, ficou muito mais claro e muito mais real a história da Fundifran. Ela, na época, pesquisou várias pessoas que passaram pela Fundifran, inclusive Dona Josefa, que estava presente, né, viúva de José Aldo de Lima, né, Jota, que foi assassinado também nessa luta. Ela entrevistou também Jonas Paulo, Lorival Guzmão, Fred, o padre Fred, ela conseguiu entrevistar, né, o Frei Luiz e Dom Orlando Dotti também, ela conseguiu entrevistar, além de outras pessoas que passaram na década de 70 e 80 na Fundifran, e o pessoal atual foi Tassiano, Dermeval, Clidenor, Seu Betinho, e assim por diante. Então, o artigo dela, né, ela traz realmente essa preocupação, ela pega mais a origem da Fundifran, mais no pensamento de Dom Tiago e o Padre Fred, já no Brasil, ela não consegue trazer esses elementos que Thierry trouxe, que é importantíssimo para a história, né? Mas ela traz essa preocupação de Dom Tiago, né, uma pessoa muito sensível com a questão da teologia da libertação, com essa questão da renovação da igreja no Concílio Vaticano II, né, e junto com o Padre Fred, preocupado justamente em ter uma entidade voltada para o combate à pobreza e desenvolvimento social, né. Oi, boa noite a todos e a todas, né, alguns que eu não vi há tempo, como o médico Tarcísio, que parece que está tomando formol, ele não envelhece não, né, ele pode mudar só a fala, mas não envelhece. Olha, as duas falas do Thierry, do Zé Carlos, bate com, eu acho que é a história da Fundifran, essa metamorfose que é a Fundifran, que ela passa a cada momento. Eu vou tocar um pouco, voltando à questão da fundação. No momento que a gente estava na discussão da fundação, que eu estava aí, uma das grandes discussões era essa, era a logomarca, a história da Fundifran. Porque se a gente cria uma ONG naquele tempo, você tem que mudar o nome, a nomenclatura dela. E como o conhecimento da Fundifran era tão grande e a intervenção dela, será que isso poderia ter alguma mudança? Por isso que a gente esfria nessa discussão. Agora eu volto um ponto seguinte, a gente está retornando, é por isso que eu digo que a Fundifran é uma metamorfose, aos velhos tempos da década de 70 e 80. O latifúndio está tomando conta do Oeste Baiano, um latifúndio violento, que a Fundifran, o outro grupo, vai ter que se contrapor a isso. Não dá para a gente estar vendo os caras tomando conta, matando, derrubando cerca, e a gente abrindo uma discussão de parceria. Porque o Oeste Baiano tem que desenvolver, o governo do Estado ajuda, e a gente é parceiro do governo do Estado, a gente vai crescer mal-estar, e como é que a gente fica nessa? A gente está vivendo um dilema meio complicado, de agradar a Deus e o diabo. E a gente está caminhando para definir a quem a gente agrada e quem a gente vai desagradar, porque o latifúndio baiano é um dos piores desse país. Ele é violento, ele é perseguidor, e está voltando. Se cuidem vocês aí, para rever esse triênio de novo, qual será o papel da Fundifran na questão agrária. É isso, Carlos. Muito obrigado pela sua intervenção. Só para lhe informar, Carlos, como você entrou depois da minha intervenção, nós dividimos os momentos dos encontros da Fundifran em 4, né? Esse é o primeiro momento, que é sobre o surgimento da Fundifran, as motivações, tudo que foi conversado até agora, né? Nós vamos ter um segundo momento, que seria as contribuições da Fundifran na luta pelo sindicalismo rural autônomo, né, pela posse da terra e reforma agrária, que vai dar justamente a partir de 84 até 2005, que foi o período que realmente nós estamos inseridos, né? E o terceiro momento virtual vai ser o desafio da Fundifran no século XXI, do ponto de vista de suas ações de sustentabilidade, que pega esse período de 2005, onde encerra o apoio da cooperação internacional até agora, 2020, 2021. E, por último, Carlos, nós vamos fazer um encontro presencial, aí nós estamos ansiosos por esse encontro, que pode ser no final deste ano ou em 2022, vai depender dessa situação da pandemia, que a gente vai discutir os desafios, perspectivas para o próximo decênio da Fundifran, 10 anos. Então, acho que a tua preocupação está justamente nesse planejamento, né, estratégico, nessa discussão de perspectiva, de como a Fundifran
permanecer por mais 10 anos e com esses desafios, Zé Carlos, que está voltando justamente à década de 80, né? Kleber Duão. Emerval, então, parabenizar, né, todas as pessoas que participaram, né, as falas do Dr. Zé Carlos e também de Thierry, né? Thierry, que é uma referência para nós na educação do campo também, né? Uma das pessoas, assim, fundamentais aí, com trabalhos escritos também. E todos e todas presentes. Vamos encerrar, Emerval, com mais uma poesia, pequenininha, viu? De 2 minutos só. E esse poeta, nós trouxemos lá da Cangalha. E Joilson Melo, ele participa também da nossa antologia. Nós vamos encerrar aí com uma fala de Joilson Melo. E ele também dando um depoimento também, parabenizando a Fundifran pelos seus 50 anos, viu? Eu vou aqui passar para vocês aqui agora. Joilson Melo da Cangalha. Vou colocar para vocês aqui agora. Eu sou caboclo andario, sei dos caminhos do sertão, faço calo em minha mão, construindo um novo trio, verso do meu estribil, é da minha vida a fonte, nasce o sol destrar do monte, minha mente em parafuso, sei que vou fiar num fuso, minha linha de horizonte. Esse é um cordel, sei que vou fiar no fuso, minha linha de horizonte, que está aqui na antologia poética, né, de cordelista do Velho Chico, do território Velho Chico. Proponente Kleber Duão, nosso grande amigo, e também falando aqui em homenagem à Fundifran, essa parceira e amiga, posso dizer com propriedade, um pai e uma mãe, para mim, e para todas aquelas famílias de lá do Fundipasta, Fazenda Cangalha, no qual é a minha originalidade. O quanto passamos, né, eu ainda menino, mas me lembro do meu pai, tantos outros ainda vivos que podem falar a respeito dessa entidade que tanto nos fez o bem naquela região. Quando um grileiro apossou de uma propriedade, isso rupiou as nossas terras, e aí, o que fazer? Na época da lei do pé alto, né? E aí todo mundo impaciente, né? E procurando alternativa, aonde alumiaram a Fundifran, né? E essa parceira e amiga, mãe e pai, nos proporcionou, na época, advogado, e tantas coisas mais na luta pelo resgate das nossas terras. Parabéns, Fundifran, pelos seus 50 anos. Parabéns, Kleber Duão, pela antologia poética. E é isso aí. Que Deus nos proteja sempre e que estamos juntos. Hey,